Nós estamos nos estúdios do Instituto Nilson Fanini e hoje nós estamos recebendo uma pessoa ilustre, uma amiga, uma educadora, uma professora, uma mãe acima de tudo, porque quase 40 anos de educação e proprietária de escola Passaredo, Ilha do Governador, não é para qualquer um. Então nós estamos aqui com ela, a professora Eliane Martins, né? Isso. Eu brinco com ela porque ela me ensinou a falar o nome dela. Eu sempre falava errado, Eliana. Ela falou Eliane. Eu falei, já aprendi. Bem professora mesmo, né? Professora Eliane, é tão bom ter a senhora aqui. Como a senhora está se sentindo aqui nos estúdios Nilson Fanini? Não, primeiro, assim, eu me sinto lisonjeada, principalmente porque quando a gente fala sobre educação, que é aquilo que a gente vive, é sempre motivo de muito orgulho. Então, eu me sinto muito agradecida por estar aqui nesse momento. Sabe, professora, nós ficamos tanto tempo querendo ser reconhecido, né? Aliás, qual é o ser humano que não precisa de aprovação? Verdade. A gente chega todo final de ano, a gente faz colação de grau, dá diploma, oferece diploma, trabalho enorme. Não, tem que ser 800 horas de aula, tem que ser 200 anos de dias de letivo. E a gente está ali, não pode fugir daquilo como alguém que tem um ato autorizativo do governo. Somos braço direito do governo. Ela é um braço de direito. Quantos anos de escola, professora? 44 anos. Ela é do tempo que tinha reconhecimentos de escola. Ela passou pelo reconhecimento, acabou esse reconhecimento e veio o ato autorizativo, que o reconhecimento era para 30 anos. Então, não é qualquer pessoa que eu estou entrevistando. É uma mãe de família, tem o Lucas, tem o Josué, não é isso? Tem um monte de filho também lá, né? Que filho a gente acaba tendo filho. Em média, eu sempre falo, eu tenho 152 filhos. Os né? 2 filhos. Fora aqueles que aparecem que foi fora eles adotaram-nos como pais, não é isso? Com certeza. Mas me diz uma coisa, a gente está sorrindo de alegria por ser, eu digo sempre, não é um magistério, é um ministério. Quem conhece o que é um magistério faz ministério. E diante disso tudo, desse cuidado, desse zelo, a família correndo atrás, tendo que propor o ano todo, a senhora faz que faixa etária na sua escola? Eu vou da educação infantil, 2 anos, até o ensino médio. De vez em quando a senhora está trocando uma fralda. Sim, trocamos fraldas. E desfraudamos. A senhora desfralda e às vezes trocando fralda e desfraudando do ensino médio, também que apronta umas. Com certeza. Não é? Com certeza. Eles fazem caca de vez em quando, não? Oxe, muitas. Muito, né? E aparece com aquela cara mais pedindo socorro. Assim, a cara mais lavada do mundo. É isso aí. Mas eu sempre digo o seguinte, é melhor ter uma diretora mulher do que um diretor homem, tá bom? Tá. Graças a Deus, eu me dou muito bem com essa garotada. O pessoal do ensino médio, assim, são parceiros. Me diz uma coisa, como fica a cara de um adolescente quando o pai é inadimplente? Na realidade, o que acontece? Nós não passamos por adolescente isso. Que bacana. Não. A escola ela tem que entender que o responsável por esse aluno, ele tem que arcar com isso. Então, para esse aluno, ele não sabe, só se ele souber pelo pai. A escola, ela não faz isso. O aluno, ele não sabe que o pai é inadimplente. Então, ele é tratado da mesma forma. Qualquer aluno é tratado da mesma forma. Mas a senhora sabe perfeitamente bem que tem gente que sabe, né? Tem aluno que sabe e assim, geralmente o adolescente, aquele que já está mais para o 3º ano, que ele já conhece mais a dinâmica familiar, ele entende o que está passando em casa, ele às vezes se sente envergonhado. Então vamos lá, professora. Inadimplência, contas vencidas. Contas vencidas sem poder pagar. Muitos problemas. E não pode cobrar, que história é essa? Existe uma lei, né, que o responsável ele pode estar inadimplente até o final do ano. Nós somos obrigados a entregar a documentação. Peraí, professora, um pedacinho. Obrigados? Nós somos obrigados. Tem certeza que essa palavra? Absoluta. Nós somos obrigados a entregar, porque a lei é clara, ela diz que o aluno ele não pode ser prejudicado.
O aluno não pode ser prejudicado. Então, no final do ano, se um pai, um responsável é inadimplente, ao final do ano nós temos que entregar essa documentação. E aí sim, depois a gente entra na justiça, temos gastos, né, obviamente, mas nós somos obrigados a entregar essa documentação. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou falando com um proprietário de escola. Sim. É interessante, a gente nunca consegue ter o dinheiro todo para tudo. Não. Porque a gente não entra aquele valor certinho. Não. A gente sempre faz as coisas justinho, né? É o Exato. mal do dono de escola. Exato. Não é? A senhora tem muito problema com a sua folha de pagamento? Tenho. O que acontece? Por ser uma instituição pequena, né? Passaredo tem um nome antigo. Tem um nome antigo, mas é uma instituição que não é um conglomerado, como a gente Sim, conhece sim, as grandes, que são empresas escolas. Sim. Diferente, né? São as escolas chamadas caseiras, familiares, que você conhece o nome do avô, da avó, do cachorro, do gato. Sim. Né? O que acontece? Você tem um dia de pagamento, que ele quase não é respeitado. Nós temos uma data de vencimento. Ela quase não é respeitada. Então, a gente vai fazendo os pagamentos conforme vai entrando o dinheiro. E aí, o que é muito ruim? Eu, como proprietário de escola, eu me sinto? Eu vou dizer a palavra certa mesmo, humilhada. Então, peraí. Humilhada? Sim. No Jardim Guanabara? Sim. Ilha do Governador? Sim, porque eu entendo o seguinte, o país passou por vários problemas sobre a pandemia, várias famílias passaram por problemas, mas a gente também sabe que nem todo mundo está nesse grupo do problema. A gente sabe que tem pessoas que são inadimplentes porque são inadimplentes. Posso fazer uma pergunta? Pode. Pedido. Fale isso que você está falando, olhando para lá. Não, até para eles saberem, sabe? Que os olhos não vê, o coração não sente. Exatamente. O pai que ele está com inadimplência, com o problema, ele chega até a escola e ele tenta resolver. Ele fala, professor, olha, eu não estou podendo dar uma parte hoje, ou eu vou dar uma parte hoje, mas eu vou dar depois. Mas existe sim o pai que entra na escola em janeiro e não paga o ano todo, e no final do ano ele pede a documentação e vai embora e migra para outra escola. Mas esse pai chega de bicicleta na escola? Não, claro que não. Eu estou no Jardim Guanabara, é muito difícil. Claro que existem os pais que são mais simples, mas você tem o inadimplente que porque quer. Não, mas então me diz, porque eu tô tentando ouvir algo que acontece. É verdade que tem pai que tem um celular de ponta, celular de fora, verdade, carrão e é inadimplente? É verdade, isso acontece. E aí o que deixa, eu acho que todos, isso é um grito de todos os proprietários de escola, que eu creio. É muito fácil alguém dizer assim, olha, o colégio tal não está pagando o professor. Mas o colégio tal não está pagando, às vezes, o professor na data correta, porque ele vive da mensalidade. E se a mensalidade ela não é paga em dia, se você só tem essa fonte de renda, como você vai repassar para a sua equipe? Não é só para o seu professor, né? Para toda a equipe que trabalha. Dentro de uma escola não é só professor. Você tem faxineiro, você tem secretaria, você tem manutenção. Né? Você tem que pagar as taxas, você tem que pagar a água. Se eu não pago a água, ela é cortada. Se eu não pago a luz, ela é cortada. Se eu não pago o computador, a internet, ela é cortada. Então, presta atenção. Olha, nós estamos vivendo uma coisa meio difícil. Então, é uma utopia. O professor José passou por aqui, a professora Luísa passou por aqui. Por que a senhora não faz o seguinte? Eu vou dar uma sugestão. Eu até vou dar uma sugestão. Sabe qual é a sugestão? Pega a maquininha, como a Light, e a Águas do Rio faz, vai na porta dele e fala assim, É outra situação complicada também. Não pode? A gente também não pode. Você pode entrar com Serasa, você pode entrar com... você manda carta registrada, você tenta negociar. Há pais que realmente vão negociar e outros, infelizmente, não. Essa é a realidade que a gente vive hoje nas escolas. E muitos falam, dono de escola. Não, não é assim. Nós somos pessoas normais que temos contas a pagar também. Por isso que eu digo assim, o magistério é um ministério, a gente fica porque gosta. Eu sei o que estou falando. A gente se mantém no magistério porque vira um ministério, com dores e lágrimas que a gente gosta. Com dores e lágrimas. Eu costumo dizer que eu, quando entro na minha escola, eu me sinto realizada.
Eu amo o que eu faço, além de diretora, eu dou aula, eu não abro mão de dar aula, eu sou professora de língua portuguesa, de inglês, de literatura, eu não abro mão de dar aula, eu amo o que eu faço, mas todos os dias à noite, para dormir, é sempre pensando que no dia seguinte, contas a pagar, que são necessárias. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar com essa história nos deixa mal, não é isso? Sim. Porque nós estamos brincando aqui falando, mas tem conta para pagar, não tem? Temos. Eu quero saber o seguinte, a senhora vai ser a única que vai ter um pouco mais de tempo comigo aqui, porque agora nós vamos falar o seguinte, área pedagógica, qual é o segmento que a senhora faz? De educação infantil de 2 anos até o ensino médio. Então, Não. eu perpasso por todo o ensino básico. Agora vamos a mama, Eliane. Eliane. Vamos lá? Vamos. Desse segmento, qual que a senhora mais se identifica? O ensino médio. Ensino médio? É. A senhora gosta de adolescente, é isso mesmo? Ensino médio. É a minha praia, Meu Deus. dar aula no Então ensino todo mundo médio. gosta da senhora? Mas assim, eu Já fez muito namoro, muito casamento? Hoje eu tenho pais de alunos que foram meus alunos e os filhos estudam na escola. Eu sou avó, gente. Parabéns. Eu sou avó. E não são poucos, não. São vários ex-alunos meus. Então, eu estou falando com a professora Eliane Martins, proprietária do Passaredo, lá no Jardim Guanabara, Ilha do Governador. Isso. Professora, qual é a proposta pedagógica? Não vamos falar, aquela parte do PPP. Tá? Projeto Político Pedagógico. Vamos para o político. Vamos lá. Como é que fica isso no dia a dia? Não vamos falar no pedagógico, não, porque a gente sabe que tem um conteúdo que tem que ser cumprido. O conteúdo tem que ser cumprido. Só uma coisa que eu gostaria muito de dizer, assim, que educação, e a primeira universidade que eu tentei foi arquitetura, então eu passei da arquitetura para letras. Mas o que tem a coisa a ver com outra? Porque eu comecei a dar aula num curso de inglês, eu me apaixonei pela educação, e aí eu realmente quis fazer letras e não me arrependo absolutamente da minha opção de vida. Pedagogicamente, é gratificante você transformar, porque a educação ela é transformadora. E eu me sinto muito honrada. E eu tenho alunos, eu encontro com ex-alunos meus que dizem assim, eu sou professor de português e você foi meu exemplo. Isso não tem preço. Não, é verdade. Isso não tem preço. Agora, dentro da pedagogia, a gente passando para a parte de administração, nós somos um segmento que nós não temos suporte, nós não temos apoio. Né? A escola particular, ela é muito solitária. Quando a gente trabalha com inclusão, ela é muito solitária. Se a escola não tiver uma determinação para preparar seu próprio professor, ela não tem um suporte. Então, nós tivemos que nos virar com muitas dessas situações, né? Que hoje, a inclusão, a educação, ela é para todos. Então, eu trabalho com inclusão. E como é que eu fiz isso? Com a cara e com a coragem. Como muitos colégios fizeram. Peraí, a senhora disse que gosta do ensino médio. Eu devo imaginar uma inclusão no ensino médio. Também. Eu devo imaginar que não é fácil, né? Não é fácil. Eu tenho alunos com facilitadores em sala de aula no ensino médio. Não, porque presta atenção. Vamos realizar aqui, falando igual comediante, uma inclusão no ensino médio. Isso. Terceiro ano. Terceiro ano. Prova diferenciada, avaliação diferenciada, forma de avaliação diferenciada. Se precisar, um dia diferente, um horário diferente. Sempre de acordo com a necessidade de cada aluno. Adequação. Com a adequação desse aluno. Qual é o respaldo, o retorno da família em relação ao que o seu desempenho oferece? Geralmente, o pai do aluno que tem algum transtorno, ou algum déficit, ou um aluno atípico, nós temos um retorno de reconhecimento, sim, desse pai. Mas infelizmente, ainda existem responsáveis que acham que a escola vai resolver tudo. E dentro de um horário escolar, que são 4 horas e meia, nós não podemos resolver todos os problemas. Professora, tem pai que faz negação sobre isso? Com certeza. Peraí, estou falando de terceiro ano? Sim. Ainda faz? Ainda faz. Existem responsáveis que, quando vão fazer a matrícula, eles não citam pra gente. Nós só vamos descobrir depois, porque você, com a convivência, você vai descobrindo. E aí nós chamamos o responsável e a gente pergunta,
Seu filho apresenta tem algum laudo, tem algum acompanhamento, aí só depois é que a gente vai descobrir. São todos que fazem isso? Claro que não. Mas ainda existe a negação. Professora, veja bem, nós podíamos aqui falar horas sobre isso, Horas. Né? Horas e horas. Então, mas eu vou o que na senhora é mais caro em relação a fazer educação? O que é mais caro? Do ponto de vista de valor. De valor, a participação familiar. Então, fale sobre isso. Porque o primeiro que hoje nós temos a internet, que está aí aberta à juventude, às crianças. Então, ela pode ser muito boa, mas ela pode ser uma vilã. A família hoje, nós temos muitas famílias desestruturadas. Pós-pandemia, então, mais ainda. Então, nós, da escola, sentimos muita falta da participação da família. Peraí, professora, peraí. Falta da participação da família. Então, não há cooperação. Com todos, não. E como atender o aluno se lá a nossa Constituição diz que é de responsabilidade da família, do Estado e da escola? Sim. E aí, como fica? O Conselho Tutelar ajuda nisso? Sim, não ajuda? Tem meio de campo? Quando há necessidade, o Conselho Tutelar, as pessoas associam, o Conselho Tutelar é a favor de aluno, a favor de escola. Não. O Conselho Tutelar é a favor do ser humano. É para ajudar tanto a família quanto a escola. Então, ele é um órgão de fundamental importância dentro de uma escola. Então, professora, eu vou dizer para a senhora usa aquela câmera ali e diga o seguinte, deixa uma mensagem para as famílias, deixa uma mensagem para os seus alunos, deixa uma mensagem como educadora, deixa marcado esse momento para que no porvir dos anos, se alguém quiser saber quem foi a professora Eliane do Passaredo, Eliane Martins, nessa ocasião, mais de 40 anos de escola, registrou o que ela deixa hoje como mensagem para nós e para a família. Por favor. Bom, primeiro eu gostaria de deixar a mensagem para os meus alunos. A vida de um educador é simplesmente poder dar voz a vocês. Toda escola tem a obrigação de fazer o aluno pensar para que você tenha voz. E isso eu, particularmente, não abro mão. Outra coisa que eu gostaria de deixar é para os responsáveis, aqueles que estão com seus filhos em qualquer instituição, independente da minha, que acreditem na escola que vocês colocaram seus filhos, acreditem na educação, participem da vida dos seus filhos, olhem livro, olhem caderno, olhem os grupos de WhatsApp que esses jovens estão frequentando, procurem a escola e sejam parceiros. A melhor parceria que existe é escola, aluno e família. Sem esse tripé, sem essa tríade, não há como a educação ir à frente. E sempre lembrando que só o saber liberta. É o que eu gostaria de deixar para vocês. Acabamos de ouvir a professora, a educadora, a diretora do Passaredo, Ilha do Governador, ali no Jardim Guanabara. Uma mãe, mas acima de tudo, uma professora que ela disse que não abre mão. Que Deus abençoe, professora, que Deus complete o desejo do seu coração. Eu agradeço a presença. Faço minhas suas palavras para as famílias e peço a Deus que agora Ele entre no lar e faça com que vocês possam refletir cada palavra dita por esta mestra da educação. Que Deus a todos abençoe.